Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos entrar no terceiro formalismo, que é a gramática regular. E na sequência nós vamos ver como que faz a transformação entre cada um desses formalismos, da gramática para a expressão, da expressão para o autômato e vice-versa, beleza? Vamos para a nossa aula então? Então nós já vimos o autômato e a expressão regular e na aula de hoje nós vamos falar sobre a gramática regular. Ela tem, então, o formalismo axiomático ou gerador. Isso significa, então, que através da nossa gramática nós podemos criar novas palavras, novas sentenças dentro de uma linguagem. Aqui, novamente, a hierarquia de Chomsky, nós não podemos perdê-la de vista, então nós estamos dentro das gramáticas tipo 3 ainda. E na aula de hoje nós vamos colocar um pouco mais de critérios dentro da gramática regular. Ou seja, nós vamos classificar as nossas gramáticas de acordo com o comprimento do lado direito das nossas produções, que seria exatamente isso aqui. Eu posso ter então uma gramática linear à direita, que seria uma GLD. Isso significa então que ela vai ser linear, crescer sempre para um lado e sempre para a direita. Ou linear à esquerda, que ela vai crescer sempre para um lado e esse lado é a esquerda. A outra opção é uma gramática linear unitária à direita ou unitária à esquerda, que é a mesma coisa dela ser linear à direita ou à esquerda, porém agora W nesse caso, ele pode ter o módulo no máximo igual a 1. Ou seja, eu tenho que crescer sempre de uma em uma letrinha, sempre de um em um terminal. Isso é o que nós chamamos de GLUD, se for à direita, ou GLUE, se for à esquerda. Assim, nós temos então um teorema de equivalência entre as gramáticas, que diz o seguinte: seja L uma linguagem qualquer, então L é gerada por uma GLD, se somente Si é gerada por uma GLE, se somente Si é gerada por uma GLUD, se somente Si é gerada por uma GLUE. O que isso significa, pessoal? Que todos esses tipos de gramáticas, elas são equivalentes. Se eu consigo fazer uma, eu consigo também fazer outra. É isso que esse teorema está dizendo. Um exemplo disso seria a gramática regular, que define a seguinte linguagem. Começa com A, e aí depois pode vir BA, 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 de 0 até 1 milhão de vezes, ou N vezes. Tá joia? Uma linear à direita seria o quê? S, que gera Azinho, Azão, Azão, que gera BA, Azão, ou Y, que é o vazio. Então essa daqui, perceba que ela vai crescer sempre à direita e no caso aqui o nosso W tem tamanho 2. Então por isso que ela não é uma GLU. A GLU dela eu precisaria de um estado a mais, que é o que nós estamos mostrando aqui. Eu preciso de um axioma a mais, que é o B e o A. Aqui eu só tenho S e A, aqui eu tenho S, A e B. Por que eu falo um estado a mais? Porque é exatamente um estado lá no seu autômato a mais para isso acontecer. A linear à esquerda ela vai ter um estado apenas, você pode fazer a geração aqui que você vai chegar nessa palavra. Então, ou seja, eu tenho aqui S gera SBA e o S pode gerar SBA de novo, então vou sempre formar BA, 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 um dado momento esse S vira Azinho. Formei todas essas palavras aqui também. E aqui está o exemplo dessa gramática no formato GLUE. Então, com esse slide eu quero mostrar para você esse teorema em ação. Eu consigo sempre gerar qualquer uma dessas formas de gramática dentro da minha linguagem regular. Dito isso, então, pessoal, nós podemos então passar para a transformação, para a equivalência entre os formalismos. Lembra que eu disse para vocês que o autômato, a expressão regular e a gramática regular são sempre a mesma coisa, a mesma matéria, como se fosse a água, então, no estado sólido, líquido e gasoso. E na aula de hoje eu vou te mostrar como converter de um formalismo para o outro. Vamos lá? Então nós temos essa imagem aqui que demonstra exatamente isso. Tanto do AFNE eu converto para o AFN, para o AFD, e do AFD eu consigo converter para a expressão regular, da expressão regular para um AFNE, que na verdade aqui é um autômato, né? Entenda dessa forma, que também pode ser convertido para uma gramática regular. Com isso, então, pessoal, nós podemos resumir que é possível escrever uma linguagem regular por meio de um autômato, de uma expressão regular ou de uma gramática regular.
todos esses formalismos são equivalentes. Vamos ver o primeiro aqui, que é converter de um autômato para uma gramática regular. Vamos pegar lá o nosso exemplo da nossa primeira aula, que são as linguagens que possuam quantidade par de A e de B. Então nós temos esse autômato aí, ó. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar sempre pelo nosso S, que aqui é o nosso Q0. Então vamos lá. Antes de fazer essa pergunta, vamos trocar esses nomes aqui para facilitar a nossa vida. Então o primeiro Q0 é o S, aqui eu vou chamar de A, de B e de C, só para facilitar aqui as letras maiúsculas na nossa gramática. Então vamos pensar então, se eu estou em S, quando chega um A, o que acontece? Um Azinho. Eu processo o A e mudo para o estado Azão. Não é isso que acontece na prática? Então é o que eu vou escrever aqui, ó. Processo A e mudo para o estado A. Pronto, tá ali. Entendeu esse primeiro passo? Então os outros são só consequência desse. Olha como é simples. Vamos de novo. Se você está em S e chegou um B, o que você fez? Fala para mim o que você fez. Você fez o quê? Processou um B e mudou para o estado Bzão. Então é isso que você vai colocar ali. Você acabou de criar a regra de produção que, estando em S, se você consumiu, processou a letra B, você vai para o estado Bzão. Ponto final. Então aqui agora é só continuar. Então vamos lá, continuando. Se você está no estado Azão agora, chegou a letrinha B, o que você vai fazer? Você vai processar o B e pular para Bzão. Então você acabou de produzir Bzinho e Bzão. Se você está no estado A e chegou a letra Azinha, então o que você faz? Azinho, processa o Azinho e muda para o estado C. Então você acabou de produzir a regra Azão, que vai para Azinho, Czão. Vamos para o próximo. Se você está no estado B, chegou um A, o que você vai produzir? Azinho, Azão. É o que eu coloquei aqui para você. Se você está no estado B e chegou um Bzinho, você vai fazer o quê? Bzinho, Czão. Então tá pronto aqui. Agora, vamos fazer o último estado aí, que é o que falta. É um loop, né? Então, se eu estou no estado C e chegou um B, eu consumo um B e fico em C. Se chegou um A, eu consumo um A e fico em C de novo. Então, produzi ali. Só que ele é um estado final. Pode ser também que eu simplesmente consuma o A e o B e morra por ali mesmo e acabe por ali. Então, se chegou um Azinho e eu parei, eu acabei de produzir a regra de produção Czão, Azinho. E se chegou um Bzinho e eu parei, eu acabo de produzir a regra de produção C, Bzinho. Beleza, pessoal? Então perceba como que é muito simples. Uma outra forma de fazer isso é jogar o C para o elemento vazio, que é o que eu estou colocando aqui, ó, que é equivalente fazer a mesma coisa, tá? Eu sempre vou dar preferência a colocar as letrinhas ao invés do vazio, porque o vazio, mais na frente, a gente vai tentar eliminá-lo das nossas gramáticas. Então aqui eu já construo sem ele. Mas registro para vocês que essa forma é equivalente a essa forma aqui. Perceba aqui agora que o que nós produzimos foi uma gramática regular unitária à direita. Porém, você poderia querer construir a GLUE, que é à esquerda. E aí, como que faz isso, pessoal? Uma forma de fazer isso seria começar de trás para frente. Só que não é tão simples quanto a GLUD. Por quê? Quando você vem de trás para frente, principalmente quando você tem aquelas famosas bifurcações, né? Você pode ter problemas e talvez você vai ter que fazer alguns testes para verificar se está cobrindo todos os casos, beleza? Mas dá para fazer para esse exemplo aqui mais simples. Vamos fazer juntos aqui, ó. GLUE agora. Então eu vou começar pelo símbolo final, vou começar aqui C. E aí, o que eu faço agora? Eu estou em C, né? Eu vou fazer o pensamento contrário, ó. Estando em C, eu vim do estado Azão quando eu li a letrinha Azinho, entenderam? Então eu acabei de produzir a regra Azão, Azinho, aqui tá errado, Azão, Azinho, tá? Então é o que eu fiz, ó. Eu tô aqui em C, mas eu vim de onde? Eu vim de A consumindo um Azinho. Então é a produção que eu fiz, ó. Azão, Azinho, chega em C. Então tá aqui. Da mesma forma, estando em C, vamos supor que eu vim lá do outro lado, do lado de B. O que eu fiz? Eu estava no estado B e chegou um Bzinho. Então, ó, estava no estado B, chegou um Bzinho. Acabei de produzir a regra Bzão, Bzinho. Bem simples, né, pessoal? Agora nos falta fazer quando eu estiver no loop dentro de C. Então a mesma coisa, é como se eu estivesse no estado C e estou vindo do estado C consumindo um A e consumindo um B. Então eu formei a regra CA, CB.
A mesma coisa, agora tanto faz. Você pode fazer tanto A quanto B. A ordem não importa. Vou fazer o do A. O A é bem simples, né? Eu estou em A, então eu vim de S consumindo um A. Formei SA. E eu poderia estar também em B consumindo um A. Então formei BA. Vamos fazer o B agora. Mesma coisa, eu estava em S, consumi um B. SB. Eu estava em A, consumi um Bzinho. AB. Aqui ficou errado. AB, tá, pessoal? Bzinho. Aqui, ó. Azão, Bzinho. Agora vamos analisar o S. O que acontece no S, pessoal? A pergunta é, nós estamos em S, eu vim de onde quando não chegou nada? Ou seja, eu não vim de lugar nenhum, que ali é o meu início. Então é como se o meu S fosse vazio. Então eu posso até substituir aqui se eu quiser, ó, nas produções acima, e aí eu tenho exatamente essa gramática final aí que a minha GLU é. Só que eu não vou bater o martelo ainda porque eu preciso testar alguns casos, tá joia? E aí, pessoal, para melhorar, para a gente falar assim, a minha gramática não tem S. Tem sim, só você mudar aqui de S, de C para S, que aí você formou o S aí e fica no padrão que a gente está acostumado. Agora vamos ver a transformação de uma gramática regular para um autômato, que é o caso contrário. Eu te mostrei do autômato para a gramática, agora da gramática para o autômato. Olha como que é simples. Dado que você tem aqui essa gramática com essas regras de produção, lembrando que, o que são as letras maiúsculas? Estados, não é? Estão lembrados disso? Então aqui agora o processo é o mesmo, só que contrário. Vamos começar aqui então. Se eu estou em S, chegou um Azinho, Azão, significa o quê? Que eu processo Azinho e mudo para o estado Azão. É o desenho que eu fiz aqui, ó. S, Azinho, Azão. Olha só que legal. Quando você estiver fazendo um autômato, você vai entender que aquilo é uma gramática. E quando você estiver trabalhando com a gramática, você vai ver que aquilo ali é um autômato. Então, se eu leio aqui, ó, B, Azinho, Azão, significa o quê? Eu estava no estado B, consumi a letrinha A, mudei para o estado Azão. É isso. Então, vamos continuar aqui o nosso processo para a gente não perder o fio da meada. Então, agora falta fazer o quê? S, Bzinho, Bzão. Então, ó, estou em S, se chegou um Bzinho, eu vou para o estado Bzão. Fiz o desenho ali. Muito tranquilo, não é? Mesma coisa agora. A, Bzinho, Bzão. Então, A, Bzinho, fui para Bzão. E assim, pessoal, eu faço sucessivamente para todos os outros casos da minha gramática. Aí você vai formar o seu autômato aí. Ficou clara essa equivalência também de gramática para autômato? É só treinar 2 exemplos, você já vai ficar craque nisso aqui. Só que eu chamo a atenção para o seguinte. Como que você descobre quem é o estado final aqui, pessoal? Pensa um pouquinho aí. Os estados finais, na prática, são aqueles estados que vão para vazio ou, se não, para letrinhas terminais. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, ó, se o B tivesse um /Bzinho, significa que em algum momento ele poderia terminar com esse terminal. Então, esse seria um estado final também. Se o A tivesse um vazio nele, ele também seria um estado final. Você marcaria ele aqui. Tá claro isso, pessoal? Então, agora nós podemos passar para a última forma de transformação, que é a expressão regular para a gramática regular. Pessoal, antes disso, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Você pode perceber que eu não tenho uma setinha que vai direto de expressão regular para gramática regular. Não que não seja possível, mas que, passando pelo autômato primeiro, se torna uma tarefa mais fácil. Então é o que nós estamos falando exatamente aqui, ó. Olha só, essa transformação é um pouquinho mais complicada de fazer, de forma direta, tá, gente? Então, o que a gente faz? A gente faz um passo intermediário, que é para facilitar a nossa vida. Se eu estou em expressão regular, eu transformo para autômato. E se eu estou em gramática regular e quero passar para expressão, eu transformo de gramática para autômato, como eu te mostrei, e de autômato para expressão regular, como a gente viu nas aulas anteriores, que não tem tanto problema também. Beleza, pessoal? Então a minha dica é, vai converter de expressão regular para gramática, faça uma escala no autômato, que aí seus problemas diminuem bastante. Ok? Então agora eu vou deixar para vocês exercitarem todos esses conteúdos. Então faça para mim esse primeiro exercício, que é fazer a gramática regular para a seguinte linguagem. L, tal que o conjunto de palavras com sufixo ABC ou BCA. O que você vai fazer? Ou você constrói direto na mão, que eu não indico. Melhor você fazer o autômato, que nós já fizemos em aulas anteriores, e converte ele para gramática regular. A mesma coisa com essa linguagem, eu sugiro fazer o autômato e depois convertê-lo. Aqui nós estamos pedindo para você converter de expressão regular para gramática regular. Então a minha sugestão, de novo, faça uma escala no autômato,
e aí sim cria sua gramática. E finalmente faça a gramática regular para essa expressão regular aí. Vou só dar um pouquinho mais de significado a essa expressão aqui, ó. Eu vou transformar, que ao invés de ser A, C, A, D, E, F, eu vou chamar aqui A de ID, idente, C de ponto, A de idente de novo, né, que é o mesmo A, o D de abre parênteses, o E de expressão de XPR e o F de fecha parênteses. É a mesma coisa, se você quiser usar tudo A, C, D, F, é a mesma coisa, tá, gente? E aí você vai entender que essa expressão regular, quando você converte ela para uma gramática, ela vai produzir o que nós chamamos lá em compiladores de designador. Ou seja, ele aceita todos os tipos de palavra, que são nome de variável, vetor, função e assim por diante, como eu coloquei alguns exemplos aqui para você. Tá joia? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilhe com seus colegas e até a próxima, pessoal. Obrigado, um abraço.